que precisa adubar pastagens já está consolidado, apesar de que muita gente ainda não faz a adubação como se deveria. E aí que entra um questionamento: como que se deve fazer a adubação de pastagens? Parece que é algo que já está batido, mas tem algum conhecimento novo na área de adubação de pastagens que a gente possa aplicar e melhorar o manejo da adubação das nossas pastagens? Para nós falar sobre isso, no episódio de hoje do Conversa com o Extensionista, nós temos a participação da Tangriane Assiman. Ela que é pesquisadora com experiência nesse tema e um grande conhecimento e é a participante do Conversa com o Extensionista de hoje. Tangri, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Leandro, pelo convite. Estou adorando estar aqui conversar com você para poder colaborar um pouco aí com essa história da adubação de pastagens, Leandro. Obrigado por aceitar o convite e compartilhar com a gente. Primeiro explica para nós quem é a Tangriane, quem é a Tangri. Tangriane é nascida, Tangri, né, mais fácil, é nascida em Curitiba, né? Hoje eu estou em Curitiba, por sinal. Em 1994, me formei em engenharia agronômica na Universidade Federal do Paraná, né? Em 1994, eu ingressei no Cefet Paraná, que hoje é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Aí eu fui para Pato Branco, sudoeste do Paraná, né? Meio aí nas proximidades ali, pega toda essa região, a região sudoeste do Paraná, ela é semelhante ao oeste de Santa Catarina e o noroeste aí do Rio Grande do Sul. Né? E a minha região, essa região de Pato Branco, ela é uma forte polo de produção leiteira também, né? Pequenas e médias propriedades na produção leiteira. Em 98, eu ingressei no doutorado, já tinha feito meu mestrado em ciência dos solos, ali em 94, 95. Em 98, eu ingressei no meu doutorado em produção vegetal e fui trabalhar ali com o professor Aníbal em integração lavoura-pecuária. E aí que começou toda essa história, né? Eu comecei a fazer avaliações e trabalhos com adubação de pastagem, na realidade, pela integração lavoura-pecuária, né? Sou casada com um gaúcho, de Gaurama, aí do Rio Grande do Sul, natural. Né? E aí tem um filho de 31 anos, né? E gosto de andar de bicicleta, gosto de interior. E atualmente eu exerço a vice-reitoria da UTFPR, né? Por isso que eu estou aqui em Curitiba, desde maio. Falando em adubação de pastagens, o que mais se fala, o que mais se faz, inclusive, é a adubação nitrogenada. Não à toa, né? Nossas forrageiras gramíneas são altamente exigentes e responsivas em nitrogênio. Mas aí que vem a pergunta: até quando que essas pastagens nossas respondem em nitrogênio, que eu possa trabalhar com nitrogênio? Então, o nitrogênio é o combustível nitro de uma pastagem. E aí essa tua pergunta, né, Leandro, é muito bem colocada, né? Do que vai me dizer até quando eu posso trabalhar? Vai me depender do carro que eu tenho. Se eu tenho um Fusquinha e estou aplicando combustível nitro, ou seja, se eu tenho uma pastagem que não está bem estabelecida, ou que não é uma pastagem cultivada realmente, né? Eu vou dar um exemplo clássico, né? Azevém de ressemeadura, azevém guacho, que está ali há muito tempo, tem um ciclo mais curto, e se eu estou trabalhando com azevém melhorado, com azevém tetraploide, né? Um azevém que eu vou ter um ciclo que vai até dezembro, novembro, nós já conseguimos trabalhar até novembro. Ali eu posso colocar 200, 250 quilos de N, 300 quilos de N, que vai, por hectare, que vai corresponder a 666 quilos de ureia por hectare. 600 quilos de ureia por hectare. Num desse, até isso, ficaria mais no 440, né, quilos, 400 quilos de ureia por hectare, 450. Mas o que acontece? Então, isso vai determinar. E outro ponto fundamental de diferença, as plantas de verão, as gramíneas de verão, C4, tífiton, mileto, né? Mesmo um sorgo que seja usado aí, não sei quais são as plantas que vocês usam. O que acontece? Essa sim, essa você pode colocar, daí você pode jogar uns 800 quilos, 1.000 quilos de ureia, 1.200 quilos de ureia por hectare, que elas teriam resposta. Mas dentro daquela filosofia, que esteja bem implantada, que não tenha nenhum limitante do solo também, ou seja, que não tenha alumínio, que eu esteja com níveis de fósforo e potássio bons, né? Que eu não tenha nenhum limitante. Então, o que vai determinar o
o quanto desse combustível, que é o nitrogênio de produção de matéria seca, de matéria de biomassa de uma pastagem, é o carro que eu tenho, né? Se eu estou com uma pastagem, mais ou menos, não adianta eu jogar o nitrogênio, porque é muito caro, né? Isso que tu falou, 800 quilos de ureia, 1.000 quilos de ureia, como que eu posso fazer essa aplicação? Eu vou fazer isso parcelado? Quantas vezes? Em que fases? Como é que... Então, o que a gente trabalha aqui com azevém tetraploide, né? Nós trabalhamos, não sei se eu posso falar o nome, né? Mas a gente trabalhou com o Interstar, sim, da PGW, né? Mas tem vários outros aí da Embrapa. Ela tem uns azevéns muito bons também. Aí nós jogamos os 450 quilos de ureia por hectare, né? Que vai dar 900 quilos de ureia por alqueire, mais ou menos. Nós jogamos tudo de uma vez só, Leandro. Na hora que começou a perfilhar esse azevém, nós tacamos tudo ele numa paulada só de uma vez só. 900 quilos de ureia por alqueire. Isso é uma mudança já, né? Porque o que se fala, o conhecimento que se tem a campo, inclusive, é o que a ureia deveria ser parcelada, né? Inclusive, por exemplo, milho, né? Milho que você fala mais, né? Pelo menos 2 parcelas quando eu aumento a ureia lá. Então, nas pastagens se parcela ainda mais, né? Então, o que está nos dizendo já é uma quebra de paradigma, né, Leandro? Eu sei. O que se alega, né? São as perdas, né? Principalmente falando de ureia, são as perdas e o efeito residual, porque a ureia ela dá ela bomba, né? Esse crescimento, mas ela não tem um efeito residual, então por isso que se parcela. Então, Leandro, isso é um grande choque, né? E começou bem naquele ano aí que eu entrei para fazer o doutorado, em 98, eu fiz o meu doutorado na Cooperativa Agrária de Guarapuava, né? E aí a gente testou justamente isso, né? Nitrogênio aplicado na pastagem. E a gente estava testando, além desse nitrogênio aplicado na pastagem, a gente acompanha todo o desenvolvimento da pastagem, eu consigo ver se o nitrogênio continua entrando na planta, né? Tem metodologias científicas que a gente faz isso, mas o nosso objetivo era bem maior. Era lá ver se esse nitrogênio ia para o milho. Né? Então, o que eu estou dizendo? Que eu aplico esses 480 quilos, 500 quilos, vamos arredondar, de ureia por hectare, e eu quero ver se esse nitrogênio foi lá para o milho. E chegava lá. Chegava ao ponto de eu poder, e chega ao ponto de eu poder cultivar o milho sem aplicação de ureia de cobertura. Nada. Olha. Então, é um nitrogênio, uma ureia que eu apliquei 150 dias antes. E ela está chegando lá. Por quê? Porque essa filosofia de perdas aí que o pessoal fala muito, não, vamos parcelar porque perde, né? E aí eu sempre pergunto, tá, cadê os teus testes de perda aqui nos nossos sistemas? Porque o clássico aí é perde 50% dele. Esse é o valor por volatilização da amônia, tá? Aí nos colocamos, nosso grupo de pesquisa, você colocou a testar. Então, vamos ver mesmo quanto que perde. A partir do momento que a gente viu que esse nitrogênio se clava lá para frente, né? 1 ano, praticamente, do sistema, a gente não encontra perdas maiores do que 5% por volatilização de amônia. Olha aí. E no inconsciente coletivo, essa perda está de 50%. Se você perguntar para qualquer agrônomo, se você perguntar para qualquer... Sim, esse é um... Não é isso? Então, eu faço esse teste normalmente, quando eu estou num grupo de produtor ou de agrônomos, né, de técnicos, eu pergunto quanto que é perda por volatilização de amônia? O número que mais aparece é 50. É 50, então, número consolidado. E aí, o que eu pergunto? Tá, então, né, e quando a gente está trabalhando com alguém que esteja envolvido mais diretamente na área, eu peço, tá, então me dá um artigo aí, né? Vamos falar em ciência, né? Me dá um artigo aí que me mostre esse 50% de perda. Não tem. Na literatura brasileira, não tem. Quando eu estou falando em práticas de aplicação num solo de grande produtividade, nossos solos aí, que a pastagem está sendo cultivada, bem cultivada, que eu tenho todas essas condições, quer dizer, eu tenho um solo saudável, que a gente fala agora, né, numa linguagem, né, mais moderna. Aí, as perdas são mínimas. Por quê? Porque eu tenho um micro-organismo. A gente está numa fase de rever os bioinsumos, né, mas, na realidade, nós temos os bioinsumos naturais, que são os nossos micro-organismos, que são enriquecidos imensamente com o esterco e a urina do animal que está pastejando, mas que, se você né, a gente estava conversando antes, se é feito uso, por exemplo, de cama de aviário, isso tem um impacto, é um bioinsumo nosso
né, que vai aumentar muito a microbiota do solo. Isso tem um poder fenomenal. Então, quer dizer que eu posso concentrar essa aplicação de nitrogênio em uma ou duas aplicações, então, dependendo da... Isso. E a grande sacada é o seguinte, Leandro, é aplicar no início do desenvolvimento. Está lá no azevém, no perfilhamento, não aplique menos que 200, por exemplo, quilos de ureia por hectare no início, que é dar os 100 quilos dele por hectare. Por quê? Porque ali aquela planta está precisando de uma injeção maciça de nitrogênio para que ela possa perfilhar, possa expandir, né? E se eu dividir isso, por exemplo, aplicar só 50 ali naquele início que ela precisa de mais nutrição, ela vai ser penalizada até o final do ciclo. Mesmo que eu aplique depois parcelado, eu não tive essa porque formação. você já prejudicou o que a gente chama de componentes de rendimento, né? Ela vai perfilhar menos, ela vai ter determinados processos fisiológicos que vão ser prejudicados. É que nem um bebê. Se a gente não faz a nutrição ideal e ele tem demandas muito mais acentuadas no início de determinadas condições, você já prejudicou esse ser humano para o final do ciclo dele. A planta é a mesma coisa, né? Se eu não dou a nutrição necessária dela inicial e em quantidades adequadas, eu já tenho meu potencial de rendimento limitado por causa dessa falta inicial. Nessas áreas de pasto de verão, de milheto, de sorgo, de sudão, mais ainda então, né? Mais ainda. Porque essas plantas têm uma necessidade de nitrogênio imensa, né? Porque elas brotam muito rápido. O crescimento de uma planta de pastagem de verão é impressionante. Né? Haja visto o Tifton, haja visto essas outras aí. E aí ela precisa de nitrogênio nesse início mesmo. Ela precisa de uma pancada de nitrogênio no início. E além do nitrogênio, falando em adubação de pastagem, nós estamos agora numa fase que o pessoal está começando, quem tem Tifton agora, provavelmente não teremos mais geada, vai começar a desenvolver. O pessoal está implantando os pastos anuais de verão. E, na verdade, no verão, o básico é silagem, na minha região aqui, Serafina Correia região. É milho para silagem. No inverno, você faz a aveia e azevém nessas áreas. Mas o que acontece? Quando eu faço aveia e azevém nas áreas de milho para silagem, o produtor geralmente se preocupa com a adubação do milho para silagem. Faz análise de solo, entra lá com 8, 10 sacos de adubo na área de milho para silagem, e não tanto no inverno. O que eu deveria, o que seria importante eu observar nisso? Tanto áreas que eu faço milho para silagem, tanto áreas que eu tenho pasto no verão, mas que eu também uso no inverno. Outra quebra de paradigma, Leandro. Outra quebra de modelo. Tá lá, vai. Você trouxe uma pessoa. Mas vamos lá. Então, a primeira questão é o seguinte. Quando você fala que a adubação é feita no milho, né, eu suponho que é feita com formulado NPK. Tá? Então, a primeira questão é o seguinte. É a quebra do uso de formulado NPK. Talvez esse seja um dos fatores, o uso de formulado NPK é um dos fatores que mais encarece o custo de produção de milho, seja ele de silagem, seja ele de milho grão, ou seja mesmo da soja. Tá? Por quê? Porque quando eu uso um formulado NPK, eu estou usando um formulado que normalmente tem 20%, 28% de P2O5, uns 30%, no pau brabo também uns 20%, 25% de K2O, né? E aí eu estou usando a unidade desse nutriente que eu estou aplicando me custa muito mais cara. Né? O saco pode ser mais barato. Então, a proposta, o que é? Que a gente tem recomendado muito, né? E muitos produtores têm usado tranquilamente, é separar os nutrientes. O que eu digo isso? Eu vou aplicar o fósforo num determinado momento e vou aplicar o potássio num outro determinado momento. Nitrogênio e potássio, tá? Primeiro, essa preocupação é muito certa tua, da adubação está sendo feita na cultura de verão, na silagem, e não na cultura de inverno, que é essa possibilidade. Por quê? Porque as pastagens são muito mais eficientes em ciclarem nutrientes. Tá? Elas são muito mais eficientes em aproveitar o nutriente. Então, quando eu faço essa separação que eu estou propondo para o ouvinte, é o seguinte, no verão, quando vai ser plantado o milho silagem, eu só vou entrar, por exemplo, com super triplo. Eu só vou fazer adubação de plantio de base com o super triplo. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas tangre, o potássio vai ser exportado em grande quantidade com uma silagem de milho, 300, 400 quilos de potássio.
né? Que dá uns 500 de K2O, claro. Mas aonde que eu vou fazer essa aplicação desse potássio? Eu vou puxar essa aplicação desse potássio para a pastagem. Eu vou jogar com cloreto de potássio. O produtor vai lá e compra né, o cloreto de potássio, que tem 60% de K2O, né? Joga ali na pastagem e o que vai acontecer? O potássio é um elemento muito móvel, né? Ele é um elemento móvel que eu digo não de perda, mas num sentido que ele é liberado rapidamente, ele cicla muito fácil no sistema, né? Então, enquanto eu coloquei aquela adubação de potássio, que pode ser aplicado junto com a ureia de cobertura, né? Eu jogo o potássio e lanço na minha pastagem, ele vai ficar ciclando, ciclando, ciclando. Quando eu entro com o milho, já está em nível suficiente. O milho, eu só entro com o super triplo. Existem coisas assim, a região de vocês é muito semelhante à região, né, nossa ali, então provavelmente, Leandro, o potássio das tuas áreas já está bastante elevado, tá? E aí o que acontece? Num momento em que os adubos estão muito caros, eu posso mesmo omitir ou usar outras fontes de nutriente, não o adubo químico. Se eu conseguir com outras fontes, não usando um fertilizante químico, um fertilizante acidulado, beleza. Né? Então, a gente pode fazer outros manejos. Mas que fique claro, né? Esse uso do NPK, ele vem da filosofia, a nossa fertilidade do solo, ela vem da filosofia europeia e vem, né, dos Estados Unidos, que são países de clima temperado, que não podem ficar 365 dias do ano com algo vegetando. E nós temos essa bênção de Deus, né, que é nosso clima, que é a nossa região, que nós podemos ter 365 dias. Então, eu posso trabalhar com essa separação de nutrientes, eu posso fazer tranquilamente isso. Porque esse potássio, ele está no sistema, né? Ele está no solo. Perfeito. E o nitrogênio também, né? Nitrogênio também, usando anteriormente? Também. O nitrogênio, eu tenho que contar com uma questão que é muito importante. O nitrogênio, ele tem um ciclo que ele vai muito para o micro-organismo, né, Leandro? O potássio não, o potássio fica meio solto, o micro-organismo absorve, mas não tanto. Mas o nitrogênio é fundamental para o micro-organismo. Então, quando eu estou na pastagem e faço essa adubação nitrogenada pesada aí que eu falei para vocês, uma parte vai para a planta, que o animal vai consumir, mas uma boa parte eu estou alimentando o micro-organismo do meu sistema. Quando eu jogo nitrogênio nessa pastagem em grande quantidade, carbono, que é o alimento do micro-organismo, ele tem de monte, porque tem raiz, tem uma gramínea. Mas ele vai precisar de nitrogênio para comer esse carbono. Quando eu jogo nitrogênio, eu aumento a população microbiana. E aí eu tenho uma ciclagem muito maior e ele vai me disponibilizando esse nitrogênio, que chega ao ponto dos nossos estudos de chegar lá para o milho, como eu falei. Chega lá para o milho, que não vai precisar de adubação nitrogenada, porque eu já fiz na pastagem. Claro que isso tudo, né, Leandro, você é o técnico responsável, né? Então, isso tem que ser feito, porque cada região tem um comportamento, mas vale a pena fazer teste, porque a economia é tremenda lá naquele milho. A gente já fez para milho silagem, a gente fez esse teste para milho silagem. O milho silagem que não foi adubado e que recebeu adubação anterior na pastagem, né, de nitrogênio, o milho silagem não foi adubado, recebeu nitrogênio anteriormente na pastagem, produziu igualmente, né? Só que aquela questão, né, Leandro? A gente fez em pastejo contínuo, quer dizer, o animal que pastejava estava sempre jogando, né? Retornando para a área o esterco e urina, tá? E nesse caso também nitrogênio, né? Eu tenho o consumo da gramínea também, se eu tenho pastejo ou se eu faço feno, então eu tenho que considerar, né, a demanda de nitrogênio das duas culturas, da de verão e da inverno, né? Isso, a exportação que é muito grande na silagem, né? Aí, assim, só abrindo um parênteses, né, eu diria, né, Leandro, eu sei, porque assim, como a estrutura da produção de leite está baseada fortemente na silagem, eu entendo porque tem que ter uma reserva, né? Mas a silagem realmente exporta muito e não é só o nutriente. Quando o produtor faz o corte para a silagem, ele está tirando matéria orgânica, ele está tirando palhada do sistema. E isso dá um prejuízo muito grande na qualidade do solo, na saúde desse solo. Aí o que acontece? Então, se o produtor puder migrar ao máximo em pastagens de verão perenes, ou usar algo que permita a reciclagem, que não seja uma exportação tão forte de nutriente como a silagem seria mais adequado, né? Se ele pudesse aumentar a porcentagem de áreas com pastagem perene ou com pastagens de verão,
em detrimento, né, reduzindo a silagem. Eu sei que é complicado, Esse né, é o Leandro? nosso desafio, a gente tem feito isso. É um desafio imenso, né? Estou só, né, falando aqui, mas vamos dizer, pensando como uma pessoa que trabalha com solos, né, o ideal seria isso, migrar cada vez mais para um sistema que permita a ciclagem e não uma extração tão forte como a silagem faz, tá? Tang, tu falou para não usar os fertilizantes NPK, né? Mas uma coisa que a gente tem muito na região também aqui é esterco. A gente comentou da cama de frango, mas a cama de frango talvez a gente nem tenha tanto, mas a gente tem bastante esterco suíno e os dejetos bovinos, né? Dos confinamentos, semi-confinamentos, das esterqueiras. Cairia bem também nesse sistema, né? Excelente fonte, altamente econômico, né? Usando essas fontes, eu imagino que sejam relativamente próximas às produções de Uhum. leite, né? Aos lugares onde elas vão ser depositadas. Então, isso confere um ganho econômico imenso, porque é muito mais barato esse uso do que o uso de fertilizantes, ainda mais com essas altas que tiveram. E aí ele é extremamente eficiente, Leandro. Você colocando determinadas doses constantemente na pastagem, ele vai te atender, principalmente fósforo e potássio, nitrogênio, a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada, mas fósforo e potássio, ele vai te atender para pastagem e vai te atender para o milho lá na frente. E é claro que a gente sempre tem ferramentas, né, Leandro? Então, a gente tem ferramentas de fazer análise de solo, acompanhar como está Claro. indo esses níveis, né? O dejeto líquido de suíno, imagino que essa seja a forma que vocês aplicam, né? Ele Uhum. tem um potencial tremendo de aumentar fósforo do solo, tem que até cuidar para não chegar num nível de contaminação ambiental, Sim. né? Que pode ocorrer, mas ele tem um potencial tremendo, que é o nosso principal problema. Nosso problema não é potássio, né? É. Nosso problema, eu falo nosso porque é o nosso também ali na Sim. região sudoeste, é o problema de quase todo o sul do Brasil, é fósforo. Então, tudo que a gente possa fazer tem que direcionar para melhorar o fósforo. Potássio, em épocas de emergência, eu posso deixar de aplicar. O fósforo eu tenho que levar. E para elevar o nível de fósforo num solo a nível adequado, nesses nossos solos, demora, sabe, Leandro? E não é usando NPK que a gente consegue fazer isso rapidamente. Então, ou usa adubo concentrado, super triplo, por exemplo, que foi o exemplo que foi dado, MAP, DAP, ou a gente usa um dejeto líquido de suíno. A cama de aviário também tem esse potencial, né? Eu Uhum. falo do dejeto líquido de suíno, porque ele faz um aumento ainda mais rápido, sabe? Isso pensando numa lógica da adubação de sistema, né? Daí, quando eu estou jogando estercos, né? Cama de aviário, dejeto líquido, o que, que acontece? Eu já não estou mais adubando só pastagem. A gente tem que ter clareza que a gente está potencializando toda a fauna do nosso solo, microbiota, né? A gente está ouvindo tanto, os produtores devem estar recebendo 1000 informações de bioinsumos. É bom, Uhum. Mas, cara, se eu jogo um esterco lá, É um eu bio. estou fazendo meu bioinsumo natural, barato, e aquilo está potencializando em muito a comunidade microbiológica. Uhum. A mesofauna, que a gente fala minhoca, rola bosta, né? Todo esse ambiente lá do meu solo está sendo melhorado e muito. Então, isso tem um potencial imenso também de fazer o nutriente entrar na planta, né? Eu estou deixando o meu solo saudável. O que é esse termo, adubação de sistemas? Eu digo, né? A integração lavoura-pecuária, que é o uso de pastagens, né, área, numa mesma área, ser pastejado no inverno, para o nosso condição sul, e ser usado para a produção de grãos no verão, é uma tecnologia brasileira. Tecnologia. Uhum. A adubação de sistemas é uma tecnologia brasileira. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, mas eu aprendi tudo diferente, né? E É. realmente, por quê? Porque são tecnologias que nós aprendemos que vieram de países de clima temperado. Então, como o nosso solo tem possibilidade de ficar vegetado 365 dias do ano, e só nós aqui temos essa condição, nós e poucos outros países têm essa condição, a gente começa a entender que a gente pode trabalhar com a ciclagem de nutriente nesse sistema. Então, um fósforo, um potássio, um nitrogênio que eu coloco na pastagem, ele vai ser mandado lá para frente, para o Uhum. milho, para a soja, né? Uhum. E aí eu não tenho essa necessidade de estar dependendo de estar sempre colocando fertilizante químico na minha cultura de grãos. Ou seja, quando eu faço o conceito de adubação de sistemas, eu adubo o sistema como um todo, não mais a cultura. E eu estou pensando em adubar não só a planta, eu estou adubando o micro-organismo, eu posso estar adubando o animal. Por exemplo, quando eu coloco um calcário
numa aplicação de calcário, numa pastagem, Uhum. esse animal, a vaca que está lá pastejando, vai estar consumindo cálcio. Então, estou fazendo uma suplementação de cálcio Uhum. para o animal. Então, esse conceito muda muito, né? Que no conceito da fertilidade tradicional é só adubar a cultura que está sendo produzida naquele instante. A gente volta para uma visão mais completa do sistema, né? A adubação de sistemas. Tang, para finalizar, então, nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse umas dicas para produtores que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, eu acho que uma dica mais filosófica, né, Leandro, é o seguinte, né, na vida da gente. Sempre dê chance a novas ideias, né? Se permita testar. Nada na vida da gente, a gente trabalha muito com pesquisa, com essas coisas, não tem nada sólido. Cada vez a gente imagina, cada vez a gente aprende, puxa, ó, tudo que eu aprendi eu tenho que rever. Então, se permita testar, né? Às vezes vêm pessoas com novas ideias, né? Então, vamos fazer um teste. Pega uma área pequena lá da tua área e testa, tá? Então, esse é o primeiro conselho. O segundo, daí é uma precaução, né? Tenha precaução quando a esmola é muito, né? O santo desconfia, né? Esse é o ditado. Então, quando algum produto vem prometendo muita coisa, tenha uma restrição e procure informações. Procure outras fontes, né? Não compre tudo assim, a informação no primeiro momento. Faz uma conversa com outras pessoas, com outras fontes. A terceira aí é uma prática, agora é uma dica prática. Se libertem do NPK, do formulário do NPK, tá? Use fontes simples. Quando eu falo fontes simples, é cloreto de potássio, é MAP, é DAP, e usem fontes alternativas que existem em grande quantidade, por exemplo, pode ser aí na área de vocês, como estercos, né? Dejetos líquidos de suínos, né? Os dejetos líquidos das próprias esterqueiras dos animais, usem essas fontes, porque além de estar fazendo um uso adequado, claro que com toda a preocupação para não se tornar um contaminante ambiental, mas a gente está colaborando para eliminar um passivo ambiental que é muito grande, da produção dessas camas de aviários, desses estercos líquidos de suíno, e aí nós temos potencialmente um aumento de produtividade tremenda, né? Então, eu acho que isso é uma boa dica. E dizer, né, assim, não é mais uma dica, mas é dizer que a gente tem um potencial de produção no Brasil imenso, né? Essas nossas regiões, então, são incríveis. Basta a gente parar um pouco, né, trabalhar e buscar outras alternativas, que certamente nosso potencial é cada vez maior, né, Leandro? Quem Obrigada. quiser, tu tá ativa, né, nas redes sociais também, né, para descobrir mais sobre Opa, adubação opa! de sistemas, né? É. Então, dá uma busca, né, no Instagram, é dubacão.d.sistemas, né? É dubacão sem cedilha, sem A, mas dando uma busca. Tangriane, que é um pouco mais difícil, né? O meu Instagram pessoal, né? No Facebook tem adubação de sistemas agropecuários, também tem um canal lá, também tem a Tangriane. E no YouTube tem adubação de sistemas agropecuários também. Tem um Tá? canal também. Aí tem um canal também, né, nosso, que é o GISPA, Grupo Interação Solo Planta Animal, no YouTube, que lá tem daí mais coisas ainda, de pastagens, de parada de produção animal, além de solos. Sabe? Legal. Obrigado por participar do Conversa com o Extensionista aqui com a gente. Obrigada, Célia. Obrigada a todos.